Olá, Pati. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa conversa entre irmãs terapeutas e hoje nós vamos compartilhar com vocês um assunto que é delicado, né? É um pilar importante da nossa vida, que é o pilar dos relacionamentos, relacionamento de par, os casamentos. Então, eu e a Paty, nós somos terapeutas há um tempo, para quem não nos conhece, e essa é uma das dores que as pessoas nos trazem, né, nas terapias. É o casamento, ou gostaria de encontrar alguém, né, casar, me relacionar. Esse é o pilar, e o outro é o financeiro, né? E depois vem a questão física das doenças, né? Então, são esses três pilares aí que as pessoas buscam as terapias, os auxílios, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, é um assunto extenso, mas vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento de par. E o que causa, né? Um motivo, um dos motivos, porque são muitos, um dos motivos que causa aí o desequilíbrio nas relações. É verdade. É uma dor, né, Bi, que é muito frequente, né? As pessoas, elas têm suas dificuldades em várias áreas da vida, mas o que que nós, né, no passar do tempo, a gente pôde perceber que quando a pessoa tem um relacionamento forte, um relacionamento saudável, de entrega, de parceria, que não importa o problema que ela tenha, nas outras áreas da vida, ela dá conta. Porque essa força que a gente encontra no nosso parceiro, nosso marido, nosso namorado, ela é uma energia que nós não temos e que eles têm. Então, né, por isso que são as polaridades inversas, né? O masculino e o feminino, o yin e o yang, né? O positivo e o negativo. Então, se complementam. Então, quando as pessoas têm um relacionamento saudável, tranquilo, em paz, ela encontra ali aquela fortaleza, aquela nutrição, aquele auxílio, né? Aquela fonte para se abastecer, para encontrar uma opinião. E quando não tem, não importa. Todas as outras áreas podem estar tudo ok, tudo certo. Aquela área do relacionamento, ela consegue abalar as outras. Ela consegue estremecer, ela consegue enfraquecer as outras áreas da vida. Então, nós escolhemos, né, Bi, falar sobre esse assunto hoje para poder trazer esse caminho, né? Um caminho, né? Um auxílio, um conforto, um consolo, mostrando que sim, é possível ter um casamento saudável, feliz, tranquilo, de parceria, de evolução. E porque nós temos, né, Bi? Então isso existe, e nós queremos então trazer aqui para vocês essa energia, né, com verdade, com propriedade, com raiz, né, conectado no nosso Deus. E também queremos trazer para vocês algumas ideias, né, de como poder, então, chegar a esse caminho, né, esse caminho tão leve que é, né, Bia, de ter um casamento saudável. Isso, um equilíbrio, né? E quem traz esse equilíbrio para o casamento? Somos nós, mulheres. Então, você, mulher, está nos escutando agora. Quem traz a espiritualidade para dentro do lar é a mulher. Esse é o nosso papel. Então, pensem, dentro da relação, todos têm um lugar. Ó, a consteladora falando aqui. Todos têm um lugar, né? Então, o homem e a mulher, sim, são diferentes, sim, têm papéis diferentes dentro da família, dentro da sociedade. E um dos papéis importantíssimos da mulher dentro do casamento, da família, é trazer a espiritualidade para o seu lar. É ela que se conecta com Deus, o grande Criador, o universo, a espiritualidade, e ela traz essa harmonia para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Assim, dando espaço, né, para o homem poder exercer então o papel dele de masculino, de protetor, de provedor. Então, nós gostaríamos de compartilhar dessa forma com vocês, um pouco dessa visão. É possível, sim, viver em equilíbrio. Então, eu sou terapeuta há um tempinho já, acho que uns 14 anos, mais ou menos, É, acho que né, é. Bia? É. E, e no início do ano passado, eu conversando com Deus, eu
né, pedir para ele, olha, eu quero um caminho, o que que eu preciso fazer, então, para ampliar, né, o meu trabalho, a minha agenda, os meus ganhos financeiros, né? Gostaria de ampliar. Ok. Fiz esse pedido a ele, conversei com ele e silenciei. E logo veio a resposta no meu coração que eu precisava olhar para o meu casamento. Então, eu estou ao lado do meu marido há 19 anos, e é uma relação bonita, eu acho, já vivemos muitas coisas juntos, e eu precisava equilibrar ainda alguns pontos no meu casamento. Então, eu pedi a Deus a prosperidade financeira, material, e ele me pediu que eu olhasse para o meu casamento. Olhando para o meu casamento, eu ia equilibrar o pilar da prosperidade e do financeiro. Então, olhem para isso, né? Às vezes nós buscamos porque os outros pilares da nossa vida não estão alinhados, porque aquele que é importante não está. Então eu precisava fazer ajustes, eu precisava equilibrar alguns pontos. E aí então eu fui me dedicar a isso, né? Então a espiritualidade quem traz para a família, para o lar, é a mulher. Então, é uma conexão sagrada que a mulher faz. Então, seja o caminho que você escolher da espiritualidade, através da religião, o teu próprio caminho, mas é importante que você faça essa conexão para deixar o seu lar, né, energizado. Exatamente, né? Exatamente isso. E o caminho do homem é servir a Deus com honra e verdade, materializando e trazendo segurança para sua família. Então, ontem, né, na caixinha de pergunta, até eu estava comentando com a Bia, antes da gente começar a gravar, que ontem eu fiz as caixinhas de pergunta lá no meu Instagram, e eu recebi essa pergunta, né? Como que eu faço para o meu marido aceitar a espiritualidade? E eu respondi dizendo que através dela, ela sendo o exemplo. Ela levando a espiritualidade para dentro da casa, ela desenvolvendo o feminino sagrado dela. Desta forma, ela vai dar espaço para que o feminino, o masculino sagrado, aliás, do homem, apareça, se desenvolva e logo os dois juntos eles crescem. Então, muitas mulheres querem, né, que o marido ele se desenvolva assim como ela, mas não tem como, porque são energias diferentes. Cada um vai se desenvolver de uma forma. E como tu disse, né, Bi, a espiritualidade, ela entra, né, na família, na casa, no lar, através da mulher. Porque nós mulheres, nós temos conexão com esse mundo sutil, emocional, espiritual, né, de conexão, de intuição. O homem é mais a razão, é o material, é o concreto. Mas Deus vai falar com ele através dali também. E os dois vão se encontrar, né? Então, o homem vem de baixo, a mulher de cima, né? Olhando dos chakras, né? A mulher começa a desenvolver pelo coronário, o homem pelo básico, e os dois se encontram. Que é uma energia incrível de manifestação. Então, quando a gente entende que sozinha nós não vamos chegar muito longe, assim como um homem sozinho não vai chegar muito longe, e quando nós entendemos dentro de um relacionamento que o poder está na união, nessa parceria, nossa, o casamento, o relacionamento, ele dá um outro passo. E às vezes a gente olha e percebe que, tá tudo ótimo aqui no meu casamento, né? Como aconteceu com a Bi, né? Mas ela pediu para Deus algo e Deus direcionou para outro. E o casamento que já estava ótimo, nossa, mas já tá tão bom. Mas pode ficar melhor? Sim. O casamento é o contrário do que a sociedade nos diz. Vai passando o tempo e né, a gente só vai aturando. Mentira. Isso é uma mentira da sociedade. Não. Vai passando o tempo e o casamento vai ficando melhor. Se tu tiver essa visão de querer estar melhor. Se tu estiver melhor contigo, tu te propor a evoluir, é óbvio que teu casamento vai evoluir também. Então, é um acordo entre duas pessoas que querem evoluir juntas. Então, isso antes era que era um casamento, que é apenas a união, né, de um acordo entre duas pessoas. Quando elas entendem que elas querem evoluir, elas passam a ter um matrimônio. Então, elas começam uma evolução espiritual. E a evolução espiritual no relacionamento evolui todas as áreas da vida.
o financeiro, o profissional, o próprio familiar no sentido ali com os filhos, com a sociedade, em tudo. Então, esse é um olhar muito importante que todos devem ter sobre o casamento. Não ande sozinha e não queira tomar para ti o que não é teu. E não queira colocar para o outro o que não é dele. Então, tome o teu lugar, né, nós mulheres, da nossa vida espiritual. E deixe o homem viver o masculino dele dentro da energia dele, que é a manifestação, é trazendo a segurança para a família, é acolhendo essa família. A mulher, ela consola, ela acolhe no sentido de cuidado. O homem, ele guarda a família, né? Traz segurança. Ele traz aquela força. Ninguém toca aqui, aqui é meu. Eu sou a muralha da família. E isso é importante. Quando um ou outro sai do seu lugar, né, Bi, olhando para a constelação, vai acontecer um desequilíbrio. Porque se eu tento tomar o papel que é do meu marido, eu logo já não tenho mais força. Porque a força que Deus dá para mim não é para executar o papel dele. E logo, se ele faz a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, nós presenciamos, né, em alguns atendimentos, já tive atendimentos assim, de que a mulher tomou o lugar do marido, o marido tomou o lugar da mulher. E às vezes acontece alguma coisa no caminhar da vida que precisa, né? Às vezes o homem fica desempregado por um tempo, ele precisa estar mais dentro de casa, ali com os filhos, e tá tudo certo, porque todos nós temos dentro de nós o masculino e o feminino. Então eu vou pro meu masculino, mas eu tenho que saber voltar pro meu feminino, para dar espaço pro meu marido vivenciar o dele. Se eu fico tomando conta desse masculino, logo já não dou espaço para ele. Logo eu me enfraqueço, enfraqueço ele, enfraqueço o lar. E logo começa a enfraquecer todas as áreas da vida. Então veja que em um único assunto, né, Bi, como tu falou, em um Sim, único sim, pilar da vida, a gente consegue, ó, equilibrar as outras. isso. Então, observem, como que vocês, no dia a dia, como é essa relação? E no mais simples, um exemplo, a gente vai no mercado e aí você carrega as sacolas, leva as sacolas para o carro, abre o porta-mala, fecha o porta-mala, e o marido tá ali, ó, com a chave do carro assim, ó. Eu me dei conta disso um dia. Eu digo, não, só um pouquinho, eu volto pro meu lugar, pro meu feminino, né? O meu marido carrega as sacolas, ele abre o porta-mala, ele fecha. E eu entro no carro, sento e fico esperando. Não que eu não pudesse carregar as sacolas, mas eu não quero carregar as sacolas. Então, dessa relação, quem é o mais forte para carregar as sacolas? É o homem, então deixa ele fazer o papel dele. Então agora eu saio do supermercado, entro no carro e fico esperando. É leve, é bom. E é engraçado esses exemplos, porque a gente faz. Então, quando eu me dei conta, eu comecei a mudar. Esses são os ajustes que eu falei no início, né? Que eu precisava olhar para o meu casamento. Eu estava tomando o lugar, o espaço do meu marido, principalmente na atitude, na força, né, na ação, na decisão sozinha. Então eu recuo. Agora eu sento no carro e fico rindo sozinha ali, né? E ele faz tudo, naturalmente ele também faz tudo. Só que ele faz tudo no tempo dele. Então, respeitem o tempo dos homens que são diferentes do nosso tempo. Respeitem. Meu marido foi viajar final de semana, ele voltou no domingo de madrugada, então ontem era o dia da gente conversar, enfim, né? E ele estava no celular, organizando a agenda dele, e eu falei: Ah, agora eu quero um tempo, tu pode me ouvir? Ele largou o celular e ficou me olhando. Eu cheguei, pedi com licença, disse a minha necessidade, que eu precisava conversar com ele, eu precisava que ele me ouvisse, e ele prontamente largou o celular e ficou me ouvindo. Eu não invadi, eu respeitei o tempo dele. Então, observem no dia a dia, nessas ações, nessas pequenas ações, né? Ou se ele te traz uma pergunta, o que que nós vamos jantar? Não sei, o que que tu gostaria de jantar? Vamos escolher. Dividam as tarefas, dividam, porque fica pesado. Nós temos essa força de ação, a gente tem uma visão, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Então a gente dá conta, mas será que a gente quer dar conta mesmo de tudo? Né? Eu não quero dar conta de tudo, então eu não carrego mais sacolas no supermercado. Né? Eu faço a lista, eu vou pegando as mercadorias, ele vai empurrando o carrinho, ele fica com a força e eu fico com a organização. Então pensem que o homem, ele constrói a casa e nós, mulheres, deixamos a casa bonita. A mulher é o belo. Pensem, né, dessa forma. A mulher é o belo. Ela traz o aconchego, a beleza, esse equilíbrio. Então, cada um tem um papel. Então, não queira estar no lugar que não é teu, porque a vida vai entrar em desequilíbrio de uma forma geral, não só no casamento. Verdade. Nossa, isso, a mulher é o belo, isso é muito importante olhar, porque quando a mulher sai do seu feminino, sai do seu lugar, né, o seu papel dentro da casa, ela começa a ficar exausta. E uma mulher exausta, o que que acontece? Já não cuida mais da unha, não cuida da pele, não cuida do cabelo, já não passa mais um batom, não usa mais um brinquinho, e ela começa, a sua autoestima começa a ficar baixa, e ela começa a criar caraminholas na cabeça. Então, na verdade, o desequilíbrio do ambiente começa através desse afastamento da mulher do seu papel. E o equilíbrio, ele volta para dentro do lar quando a mulher, opa, ela se dá por conta dessa energia que ela não está usando. A energia feminina, ela tem um papel muito importante dentro do lar, assim como a energia masculina. Então, quando qualquer uma das partes fogem disso, o desequilíbrio vai se instalar ali até que alguém se dê por conta. Eu era essa, né, Bi, que carregava sacolas. Fazia tudo, fazia Sim. tudo. Mas por quê? Nós viemos de um contexto, né, Bi? Nós perdemos o nosso pai muito cedo. Quando o nosso pai morreu, eu tinha 15 anos, a Bi tinha 16. Nós temos mais duas irmãs, uma tinha 2 anos, a outra tinha 9. E a minha mãe era super nova, minha mãe tinha um pouco mais que 40 anos. Então a nossa mãe, ela teve que se tornar um homem da casa, porque aconteceu do nada, né? O nosso pai teve uma doença que ele acabou falecendo muito rápido. Ela não teve um tempo para se preparar, né, para a falta dele. Então ela teve que ser mulher e homem. Então, aquele foi o contexto que ela precisou viver. Então, acabou que nós vivemos dessa forma também. Então, nós ficamos por um tempo dentro de um lar onde a mulher precisava ser o homem também. E quantos lugares são assim, né? Quantos lares vivenciam com a falta ou do masculino ou do feminino e tem que suprir de outra forma. Só que chega um momento que não precisa mais. Então, como eu disse antes, né? Vai ter momentos que nós vamos ter que entrar no nosso masculino, como, por exemplo, sair para a rua, né, para trabalhar. É uma energia masculina. Mas nós temos que saber o momento de retornar e voltar de novo para nossa energia feminina para poder usufruir dessa energia que Deus dá para nós, que é essa intuição, é a criatividade, é o compreender o sentimento ali do marido, o sentimento do outro, o sentimento do filho, e trazer para o mundo essa energia de amor, essa energia de olhar as coisas através do amor, ou seja, através de um olhar feminino, que é diferente do olhar do homem. O homem olha as coisas por uma ótica racional, ele resolve. Como que eu resolvo isso? Aqui eu construo uma parede, ou aqui eu derrubo uma parede, ele vai olhar para o que é concreto e vai resolver. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. A mulher ela vai olhar a doçura, o sentir daquilo, como que vai ficar? Essa parede aqui vai me trazer qual sentimento, né? Vai acolher quem, né, emocionalmente. Então são energias completamente diferentes, mas que elas se complementam. E essa energia, ela traz essa prosperidade, que vai ser, né, Bi, o assunto do nosso, não sei se o próximo vídeo, mas um deles, né, Bi, que é a vida financeira, que é um outro pilar que traz muito desequilíbrio para o casamento. Mas não é que o dinheiro desequilibre o casamento. O que desequilibrou foi o afastamento do casal. Cada um ficou vivendo ali, ó, no seu mundo, nas suas dores ou fora do seu lugar, e acabou que o dinheiro, a falta do dinheiro, foi só uma consequência dessa desunião. E aí tá instalado ali uma dor, né, Bi? Sim. Então, como a Paty contou um pouquinho aí da nossa história, assim como vocês têm as histórias de vocês, as dores de vocês, então
Independente do que vocês viveram no passado, independente de como foi a infância, o exemplo de masculino que vocês tiveram na vida, porque o primeiro exemplo de masculino é o pai. Então, esse pai era presente, esse pai era ausente, você conhece esse pai, não conhece? Então, busque um auxílio terapêutico. Mas saiba que, independente do que vocês viveram, vocês podem sim ter um casamento, um relacionamento de harmonia. Então, nós estamos aqui, né? A minha parceria com meu marido já tem 19 anos, a Paty é mais ou menos isso, né, Paty? 18. 18, né? Então, é possível, é possível. Apesar da nossa história, da falta do masculino tão cedo na nossa vida, né? A vida nos presenteou aí com grandes parceiros, né? Então, independente do que você tenha vivido, sim, você tem o direito de ser feliz nos relacionamentos de par. E sim, viemos para viver em comunhão. Só não vivem em comunhão as pessoas que se dedicam à religião, mas vivem em comunhão com o Pai, né? Então, um exemplo que nós podemos falar, as freiras, né? Elas vivem em comunhão com Deus, né? Com o Mestre Jesus, foi uma opção. Mas nós que estamos do lado de cá, não viemos para viver sozinhos, né? Viemos sim para viver em parceria. E é possível, porque nós temos o direito dessa união. Então, busquem auxílio terapêutico, né? Vamos fazer uma constelação familiar, olhar para os pais, né? Para o casamento dos pais, se vocês estão no lugar de vocês ou não. Então, por onde iniciar? A Paty faz o trabalho de geobiologia. Então, quem procura o trabalho de gel, né, Paty? São as mulheres. Então, por onde você vai iniciar? Vamos iniciar, então, com uma limpeza e harmonização do seu lar. né? Faça a oração no seu lar. né? Ore pelo seu marido. Abençoe o trabalho do seu marido. né? Então, inicie por esses movimentos. Faça esses movimentos que são simples, mas são movimentos que vêm do coração. E sim, busquem ajuda. O nosso encontro hoje, a nossa conversa, é para falar para vocês que é possível. É possível, sim, ter um casamento equilibrado, é possível ter um casamento de muito tempo e ser feliz, porque todos os dias tem algo novo, todos os dias, né, a vida apresenta algo novo. Então, pensem, né? Abram o coração agora e pensem. Todas as respostas que vocês precisam, o marido de vocês tem. Todas as respostas que ele precisa, vocês têm. Mas nós precisamos baixar a guarda, entender o nosso lugar, pedir a opinião para o nosso companheiro e ouvir e analisar, deixar o, o ego de lado e entender que se esse homem está ao teu lado é por algum motivo. Então, sim, é possível viver em harmonia. 100%, Dani. É possível e é o plano de Deus que os casamentos eles possam ser uma união saudável e, e consagrado a Deus. Então, por isso que eu trouxe no início, né? Quando as duas pessoas decidem estar juntas, é um casamento. Mas quando elas decidem evoluir juntas espiritualmente, isso é um matrimônio. Então, o que eu quero deixar como dica aqui? Consagre o casamento de vocês a Deus. Consagre o coração, esse casamento, essa união, esse matrimônio a Deus. Então, dedique isso, essa união, para servir a Deus. Que o casamento de vocês seja para agradar o coração dele. Então, quem reina ali, quem comanda esse casamento não é mais vocês, e sim é vocês com Deus, e é completamente diferente. Completamente diferente. Então, essa é uma dica, é um passo muito especial que traz uma transformação ali para o casamento. E nessa questão do feminino, né, Bi, vamos trazer aqui mais uma dica, né? Uhum. Para as mulheres conseguir estar mais sintonizada com o seu feminino e trazer mais essa brandura para o lar, deixar esse espaço para esse masculino, poder realizar aquilo que é chamado de rotina sagrada.
que é acordar e ter a sua conexão com Deus. Depois, em segundo lugar, olhar para si, então, cuidar da pele, cuidar do seu corpo, do cabelo, cuidar de si mesmo, atividade física, algo que vai beneficiar só a ti. E depois tu está pronta para cuidar do outro. E esse outro, quem é? Quem é esse primeiro outro? É o marido. Então, quando a gente dá esse passo, primeiro Deus, depois você e depois o marido, não tem como as coisas darem erradas, porque tu está abastecido em Deus, tu te abasteceu, te amou, depois tu está prontíssima para cuidar do teu marido. Não tem como dar errado as coisas dentro do teu lar. E pensem, um lar forte, saudável, conectado em Deus e com um homem e uma mulher saudáveis emocionalmente e espiritualmente, nada lá fora abala. Porque eles sabem que vão voltar para um lugar de fortaleza, onde eles vão encontrar a sua outra metade e quem rege tudo, que é Deus. Então não tem erro. Não tem erro, né, Vi? Não, não tem erro. Então, você pode ter os teus projetos, assim como eu tenho os meus projetos, mas eu tenho os meus projetos com o meu marido. Uhum. Então, pensem sobre isso. Se vocês estão caminhando lado a lado ou cada um está olhando para um lado. Então, sim, eu olho para o lado do meu profissional, eu para o meu trabalho, eu tenho projetos sobre o meu trabalho, assim como o meu marido tem os projetos dele sobre o trabalho dele, mas nós temos os nossos projetos em comum. E quando nós nos unimos para olhar para os nossos projetos, acontece. É natural, acontece. Aí os meus projetos em particular fluem, os projetos dele em particular fluem também. Mas tenham projetos, sonhos, desejos juntos, para vocês estarem olhando para o mesmo caminho. Então, tem a individualidade, que é muito importante, né, para cada um. Eu gosto do meu silêncio, eu gosto de estar sozinha, mas eu também gosto de estar com ele. Então, vivam sim os projetos de vocês, a individualidade de vocês, mas esse espaço para o marido, ele também tem que ser, né, abrangente aí na vida. Caso contrário, são dois amigos morando juntos. É verdade. Nossa, Então, pensem sobre o que vocês precisam equilibrar hoje. Iniciem por esses passos que nós falamos, conectem-se com o sagrado, né? Tragam essa energia da oração para o lar, busquem um auxílio, uma ajuda terapêutica, né? Para olhar então para as tuas dores, né? Para equilibrar o casamento, mas inicia fazendo essa conexão sagrada que a Paty trouxe. Nessa ordem, né? Conexão sagrada. Você com o sagrado, aí depois você e depois você com o marido. E não tem erro. não tem erro. Nossa, esse assunto é muito bom, porque ele nos nutre só de estar aqui falando com vocês. Porque foi um caminho, né? Um caminho que a gente foi desconstruindo lá a nossa infância, a nossa adolescência, né? Pela perda do pai, para poder entrar nessa energia feminina e então deixar, né? Toda essa energia florescer nas nossas vidas. Então é um assunto que para nós é maravilhoso, é muito bom de estar aqui falando sobre isso. Então a gente poderia falar, né, Bi? Sim. Mas queremos deixar só esse pedacinho aqui para vocês, mas estamos abertas a perguntas, a opiniões, a sugestões sobre isso. Se ficou alguma dúvida, nos perguntem aqui, deixem aqui nos comentários que a gente sabe que não é fácil, muitas vezes, né, para quem tem um casamento em desequilíbrio, então vocês não precisam passar por isso sozinhas. Busquem auxílio com pessoas que já conseguiram, que estão um pouco melhor já nesse desenvolver do relacionamento, assim como nós também. Nós temos ainda outras coisas para melhorar que a gente ainda não sabe, mas nós vamos buscar ainda com outras pessoas que já alavancaram, né, mais ainda nessa vida dos relacionamentos. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha tocado aí o teu coração, que de alguma forma isso possa ter te acolhido, te ajudado. E acho que vamos ficando por aqui, né, Bi? Isso aí. Até o nosso Um próximo beijo. encontro. Tchau, Até. Paty. Tchau, Até. Bi. Até.